Boa noite a todos. Vamos começar a revisão da nossa matéria falando primeiro sobre o período histórico do direito penal, tá? Esse primeiro período histórico começa pelo período primitivo, depois a gente passa pelo período antigo, tá? E dentro desse período antigo, que foi iniciado por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Nós tivemos lá a vingança privada. O que era essa vingança privada? Consistia em que, se o indivíduo cometesse algum crime, algum delito, se ele desrespeitasse as normas de convivência dentro daquele grupo social ou daquela tribo, e essa transgressão de normas, esse descumprimento de regras fosse praticado contra alguém do próprio grupo, a pessoa era expulsa daquele grupo, tá? Se a transgressão de regras, se o crime era praticado contra alguém fora do grupo, ou seja, de um outro grupo social, pagava-se com a pena de morte, ou seja, era chamada de vingança de sangue. Cometeu um crime contra alguém que não era do grupo, pagava-se com a vingança de sangue, tá? Saindo desse período da vingança privada, nós vamos para a vingança divina. O que era a vingança divina? Era o período em que existia um grande poder social que organizava as sociedades em si. E utilizava-se esse poder social para organizar sociedades com base em ordens divinas. Ou seja, a pessoa que era o chefe, o líder daquelas sociedades, ou seja, daquelas comunidades, daquelas tribos, daquelas organizações sociais, eles invocavam uma força divina maior para justificar as regras e para justificar os castigos e punições. Então, quando alguém era punido, justificava-se aquela punição como se fosse uma ordem divina. Olha, estou te punindo porque o Deus tal assim o determinou. Criavam-se regras com base nisso, com essas imposições focadas em divindades. Depois nós passamos o período da vingança pública, que começa com o direito penal grego. E dentro nesse direito penal grego, nós tivemos dois grandes filósofos que trouxeram ideias que até hoje são utilizadas no nosso direito penal, como, por exemplo, Aristóteles, que trouxe a ideia de culpabilidade, ou seja, estabelecendo que para que o indivíduo fosse punido, fosse castigado, precisaria provar-se a culpa dele, ou seja, ele deveria agir com culpa. E a ideia de Platão, tá? Que trouxe a ideia de aplicação de castigo como meio de defesa social, ou seja, a pessoa cometeu um crime e eu preciso defender a sociedade daquela pessoa que cometeu aquele crime, tá? Então, eu afastava aquela pessoa da sociedade, aplicava ali um castigo, uma pena, pensando no meio de defender, de proteger a sociedade. Depois nós partimos para o direito penal romano, que foi um período em que a igreja, o Estado romano se dissociou da igreja, tá? E a aplicação de pena começou a ser pública, ou seja, o direito penal começou a ser um direito público. E criou-se nesse período o chamado crime público e crime privado. O que era o crime público? Naquele período foi considerado como crime público o crime de assassinato. E crime privado, né, o crime de furto, que também eram chamados de criminas publica, que eram os crimes públicos, e delicta privata, que eram os crimes privados, tá? E como que eram estabelecidos os castigos, as penas? Quem praticava um crime de assassinato, que eram crimes públicos, era julgado por um magistrado, que por sua vez era nomeado pelo imperador, tá? E o castigo, a pena, era a pena de morte, tá? Os delitos privados, que eram os crimes de furto, eram resolvidos entre os próprios particulares, e que era através de uma compensação material, ou seja, pagava-se pelo valor do bem que foi furtado ou repunha-se um bem à altura daquele bem que foi furtado. Se a pessoa que cometeu o crime não tivesse condições de repor aquele bem ou pagar pelo seu valor, né, isso era cobrado de seus familiares, tá? Depois nós vamos para o
direito penal canônico, que foi a influência do cristianismo na legislação penal, tá? É onde nós trouxemos o que nós temos hoje, ideia de penitenciária, para onde o criminoso vai para cumprir com sua penitência, ou seja, onde ele recebe a punição do Estado, que é estar preso, estar enclausulado, tá? E num segundo momento ele é ressocializado, busca-se a ressocialização deste apenado, ou seja, ele fica aquele período de pena, é um período no qual ele deve meditar, ele deve ser trabalhado para ser ressocializado e reinserido na sociedade novamente, tá? Com essa ideia, a Igreja Católica, né, o cristianismo, ele estabeleceu o princípio da igualdade, onde todos devem ser tratados de maneira igualitária. Estabeleceu a necessidade de um elemento subjetivo para a aplicação das penas e também a possibilidade de regeneração ou ressocialização do agente criminoso, tá? Então foram três grandes ideias que a Igreja trouxe para o direito penal: a possibilidade de ressocialização da pessoa apenada, né? A aplicação do elemento subjetivo na hora de julgá-lo, tá? Aplicando-se penas de acordo com a gravidade do delito que foi praticado, e o princípio da igualdade, onde todos devem ser tratados de forma igualitária, tá? Depois passamos para a segunda parte do direito penal, que foi o chamado período humanitário e movimento codificador. Esse período humanitário e o movimento codificador, ele teve grande influência de Cesare Lombroso no século XVIII, tá? Onde em 1764, lá em Milão, Cesare Lombroso publicou um livro chamado Dos Delitos e das Penas, tá? E ele trazia nesse período, Cesare Lombroso trazia nesse período ideias, né, avançadas sobre a aplicação das penas sobre o direito penal. E algumas das ideias, né, que ele trazia nesse período era que as provas deveriam ser admitidas em juízo, inclusive a palavra dos condenados, tá? Então a palavra do condenado, segundo Cesare Lombroso, tinha importância, tá? As leis tinham que ser claras, todos deveriam entender de maneira clara o que queria dizer a lei. O juiz também deveria aplicar a lei exatamente como ela era, para evitar abusos, para evitar arbitrariedade. Deveria-se interpretar a lei e dar-lhe a aplicabilidade, além de outras ideias, como, por exemplo, a não existência de penas cruéis, a não existência de penas de morte, tá? Depois nós vamos para uma terceira parte, tá? Onde entram as escolas penais. Tivemos no primeiro momento a escola clássica, que foi dividida em dois períodos, que foi o período filosófico e o período teórico, né? O que dizia o período filosófico? Foi o período dos pensadores, onde pensava-se o direito penal, tá? Onde criavam-se ideias sobre o direito penal. E o período teórico foi o período da codificação do direito penal, tá? Um estudo codificado do direito penal, um estudo jurídico ou prático, tá? E seu maior expoente foi Francesco Carrara, tá? Que trouxe o programa de curso de direito criminal, tá? Essa foi uma das suas maiores obras, tá? E partindo desse princípio, tá? Trouxemos a ideia de reserva legal, ou seja, princípio da legalidade. Para que alguém fosse punido, nós teríamos que ter uma norma dizendo que tal fato era considerado como crime, para que houvesse uma punição àquela pessoa que tivesse transgredido, infringindo aquela norma penal, tá? Passando da escola clássica, nós vamos para a escola positiva, né? E dentro da escola positiva, nós tivemos um grande estudioso chamado Cesare Lombroso, que trouxe alguns conceitos de criminoso, tá? Ou de causas de criminalidade para o direito penal. E ele trouxe a princípio ele trouxe a ideia do atavismo, depois ele
trouxe a ideia das taras degenerativas de causas não específicas e desconhecidas, e depois ele trouxe os fatores sociais e ambientais. O que eram essas causas da criminalidade uma a uma? Primeiro, o atavismo. Pelo atavismo ele entendia que era um traço primitivo que o cidadão, que o indivíduo, ele herdava de seus ancestrais. O que significa isso? O criminoso, ele herdava de seus ancestrais aqueles traços de criminalidade. Ou seja, se a pessoa tinha um ancestral que foi um dia criminoso, ele poderia vir a ser criminoso também, tá? Como um traço de seu ancestral, um traço primitivo herdado de seu ancestral. As taras degenerativas de causas não específicas e desconhecidas eram o quê? Primeiro, a idiotia e a imbecilidade. O que significava isso? Hoje, para nós, a idiotia e a imbecilidade são o retardamento mental. Tá? Então, uma pessoa que sofria naquela época de retardamento mental era considerado por Cesare Lombroso um idiota e um imbecil. Tá? Tínhamos também a loucura mental, que hoje entendemos como psicopatia. Então, o camarada que era psicopata naquela época, tá? Ele era considerado como louco mental. Hoje nós entendemos que é um psicopata. Tá? E tínhamos a epilepsia, que hoje entende-se como disfunção neurológica. Então, aquela pessoa que naquela época tinha uma disfunção neurológica, chamavam-no, né, de epilético. Então, aqueles ataques de epilepsia, tá, hoje são entendidos como uma disfunção neurológica. E por último, os fatores sociais. Cesare Lombroso entendia que o que levava a pessoa a cometer crimes ou a envolver-se com a criminalidade dependia do meio ambiente ao qual aquela pessoa pertencia. Tá? A escola positiva também teve uma figura marcante, que foi Henrique Ferri, que foi o criador da sociologia criminal. Tá? Foi discípulo de Cesare Lombroso, tá? E ele aumentou, tá, essas categorias de criminosos. Como discípulo de Cesare Lombroso, ele deu continuidade aos estudos sobre os criminosos ou de causas que levam as pessoas a cometerem crimes. Na continuidade desses estudos, Henrique Ferri dividiu o criminoso em 5 categorias. Quais são elas? Ele manteve aquela categoria do criminoso nato de Cesare Lombroso, tá? Que é aquela pessoa que já nasce com tendências para o crime. Ele trouxe a categoria do louco, que era aquele portador de doença mental. A categoria do criminoso habitual, que é aquele que comete crime frequentemente, por isso que é habitual. O criminoso ocasional, que é aquela pessoa que comete crimes eventualmente. E o criminoso passional, que é aquela pessoa que comete crime envolvido por um forte sentimento de emoção, tá? Ao contrário do que muitas pessoas dizem ou pensam, tá? A criminoso passional não é aquela pessoa que mata por amor, até porque quem ama não mata, né? Ninguém mata por amor. Você mata envolvido por uma forte emoção, por um forte sentimento emocional, e aí vai depender da grandiosidade desse sentimento emocional, tá? Então foram essas as categorias que hoje nós conhecemos de criminosos, que foi dividida por Henrique Ferri, tá? Passando adiante, tá? Tivemos um estudo de que o crime é um fenômeno natural e social, oriundo de causas biológicas, físicas e sociais. O crime é um fenômeno sujeito às influências do meio e de múltiplos fatores, tá? Exigindo estudo pelo método experimental. Então, quando eu falo de um criminoso, de um crime, eu tenho que analisar aspectos biológicos, aspectos físicos e aspectos sociais que levaram aquela pessoa a praticar o crime, a cometer o delito, tá?
Depois nós passamos para a escola moderna alemã. O que entendia essa escola moderna alemã? Essa escola moderna alemã entendia que devia ser separado a criminologia do direito penal. Entendia a escola moderna alemã que, quando eu falo em se tratando de direito penal, era um fator eminentemente ou essencialmente jurídico, tá? Então, o direito penal, ele vem tratar do aspecto jurídico. E a criminologia vem tratar dos aspectos que levam a pessoa a cometer crimes, ou seja, aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos físicos. O que levou essa pessoa a cometer crime? Eu preciso estudar por que essa pessoa é uma pessoa criminosa. Que fatores, que fatos levaram essa pessoa a cometer crime. Então, a escola moderna alemã entendia que eu não poderia estudar tanto a criminologia como o direito penal de uma única maneira. Tinham que ser separados. Então eu tinha que ter o direito penal que iria estabelecer as normas, tá? As regras de boa convivência em sociedade, por isso que ele entendia que ele era um fato eminentemente ou essencialmente jurídico, e eu tinha a criminologia, tá? Que iria estudar os aspectos, os fatores que levaram aquela pessoa a cometer o crime, a cometer os delitos, tá? Depois nós passamos para a constitucionalização da teoria do delito. O que é isso? Foi a elevação de teorias na esfera criminal, na esfera penal, ao patamar constitucional. Tá? Então foi a efetivação do Estado constitucional e garantista de direito. O delito foi elevado à categoria constitucional, que foi uma influência da Espanha e da Itália. Isso, em outras palavras, quer dizer o quê? Que o direito penal passou a ser tratado também na Constituição, dando-lhe muito mais força, muito mais poder. Tá? Depois, por último, para fechar essa parte histórica do direito penal, nós temos o direito penal brasileiro, tá? Que foi dividido em 4 períodos. O primeiro período foi o direito penal indígena, que foi um direito penal consuetudinário, ou seja, os índios, embora não tivessem regras escritas, mas eles tinham suas regras dentro de cada tribo. E essas regras impunham punições para quem as desrespeitasse. Por isso que nós tivemos, no período indígena, o direito penal indígena, porque quem transgredia a regra recebia penas, recebia punições, recebia castigos, tá? E às vezes esses castigos, essas penas, eram a própria morte. Depois, durante o período da colonização, nós tivemos o direito penal que foi regido, né, pelas ordenações filipinas e as ordenações manuelinas. Então, as regras que nós tínhamos no Brasil durante o período de colonizações, as regras que eram obedecidas e que eram impostas, elas advinham das ordenações filipinas e manuelinas. Depois viemos para o período do Império, tá, onde foi instituído o Código Criminal Brasileiro. E por último, até hoje, né, nós temos o período da República, onde instituiu-se o Código Penal Brasileiro. Tá? Com isso, de uma maneira breve, né, uma maneira rápida, uma maneira sucinta, até porque vocês têm esse material escrito, tá, que foi enviado para vocês também, nós encerramos essa parte do período histórico do direito penal. E na próxima aula nós vamos tratar já do direito penal propriamente dito. Direito penal aos dias de hoje, direito penal aplicado aqui no nosso país, no Brasil. Obrigado e boa noite para todos vocês.